O ano só será novo se nós formos pessoas novas, com novas atitudes, com novas ideias, com novas práticas. Senão o ano vai ser da mesma forma ou pior do que 2025. Então ele só será novo se tiver novas atitudes, novas ações, novas ideias, novas estratégias. Novas estratégias. Estão preparados para novas decisões, novas atitudes e novas estratégias? Preparados? Bacana. Vou me apresentar, que eu estou vendo que tem algumas carinhas novas aqui. Sou o Gil Cordeiro, sócio fundador da imobiliária Gil Imóveis. Meu irmão se apresenta também. Sou Alito, o mineiro, né? Todo mundo conhece como Apelido carinhoso. Apelido carinhoso. Também sócio da Gil Imóveis. Engenheiro civil, corretor de imóveis e a disposição de todos aí para ajudar. Beleza? Pessoal, então, dando seguimento no que eu iniciei agora há pouco, sobre a questão que o ano só será novo se nós tivermos mentalidade nova, ações novas, decisões novas, essa reunião é justamente para fazer esses ajustes. Baseado nessa fala, as nossas decisões precisam ser diferentes esse ano de 2026. E eu chamo vocês aqui para um novo projeto, para um novo ideal e para uma nova forma de gerir o nosso escritório, de transformar as nossas vidas e das outras pessoas. A partir desse ano de 2026, a imobiliária Gil Imóveis e a imobiliária Lastrear, ela se torna uma escola de formação de corretores e de pessoas. Nós não somos só uma imobiliária, um ecossistema do mercado imobiliário. Nós somos uma escola de formação de profissionais da área do mercado imobiliário e também formação de lideranças e de pessoas. Nós temos que trabalhar a formação dessas pessoas para que essas pessoas transformem os nossos resultados, que os nossos resultados e as nossas atitudes, as nossas decisões transformem a sociedade. Imagine uma empresa com 50 pessoas, como é a nossa, o poder que ela tem de transformação dentro das nossas famílias e ao entorno. Imagine a quantidade de pessoas que vocês têm acesso. Então essas 50 pessoas, se multiplicar por 10 já dá 500. Se multiplicar por 20 já dá 1000 pessoas. E nós temos esse acesso a 10 a 20 pessoas que faz parte do nosso cotidiano. Se eu for um cara extremamente produtivo, se eu for um cara extremamente comunicativo, ativo naquilo que eu falo, ativo naquilo que eu faço, eu transformo no mínimo 20 pessoas ao meu entorno, ao meu redor. As pessoas vão se espelhar. Cara, o Gil ele tem resultado. O Gil ele fala que faz e ele faz. O Gil é foda. O Gil se comunica bem. O Gil trabalha bem. Ele é referência do mercado imobiliário. E as pessoas começam a mudar na família. As pessoas começam a mudar no seu vínculo de amizade que você tem, no ambiente que você frequenta. Então, toda vez que você se transforma um pouco, se transforma um pouco a vida das pessoas que estão ao seu entorno. Filhos, pais, irmãos, familiares, amigos, colegas de escola. Então, a gente tem um poder de transformação muito grande. A gente vai mudar a nossa forma de trabalho, a nossa forma de enxergar as coisas e as nossas atitudes. Concomitantemente, vai mudar os nossos resultados. Isso em tudo que a gente faz. Eu estou convidando vocês para participar desse movimento. Tem pessoas aqui que vão transformar centenas e milhares de vidas. Tem pessoas que vão desistir e vai pular fora e depois vai se arrepender. Tenho certeza. Mas infelizmente vai acontecer. Só que isso seja o mínimo do mínimo do mínimo. A gente tem que ter essa consciência que a gente vai multiplicar centenas de vidas e algumas vidas vão desistir no meio do caminho e vai ficar para trás. Então, que essas pessoas sejam o mínimo do mínimo. Pode analisar todas as culturas, todos os países que funcionam muito bem, porque tem boas lideranças e tem boas mudanças. Tem uma frase que fala o seguinte, ou eu aumento o meu sacrifício ou diminuo o meu sonho. Então é o seguinte, eu não estou a fim de diminuir o meu sonho, eu estou a fim de aumentar o meu sacrifício. Então eu não quero diminuir o meu sonho, eu quero aumentar as minhas estratégias, aumentar a minha disciplina, aumentar o meu poder de ação, aumentar a minha capacidade de fazer, de executar
e não diminuir o meu sonho. Porque os meus objetivos, os meus sonhos eu quero alcançar todos. Todos aqui dentro estão comigo nessa? Sim. Vocês querem diminuir o sonho de vocês ou aumentar a disciplina, aumentar o foco, aumentar a estratégia e aumentar a ação? Beleza? De verdade? Inclusive aumentar o sonho também. Inclusive aumentar o sonho também. Muito bom, muito bom. Familiar é na nossa relação com as pessoas, é no patrimônio que você tem, é na organização financeira, é em tudo, em tudo. Então é o seguinte, hoje, por exemplo, eu tenho uma vida mais organizada em questão de saúde. Tive situações, por exemplo, eu tenho 2 hérnias de disco. Hoje não me atrapalha em nada, pratico esporte, não me atrapalha em nada. Mas eu tive situação na minha vida que essas 2 hérnias de disco fez com que eu tivesse tantas dores, de ter dia, para mim acordar de manhã eu ter que rolar no canto da cama, me ajoelhar na cama, no chão, me ajoelhar no chão, rolar na cama, me ajoelhar no chão para levantar de tanta dor no nervo ciático causado por essa compressão da hérnia de disco. E aí eu passei em 2 médicos e indicaram operar, só que não garantia que poderia voltar. Aí eu fui buscando alternativas para ver o que eu poderia fazer. Eu vi que se eu fizesse um exercício de fortalecimento na minha musculatura lombar, na minha musculatura de uma forma geral, e também fizesse alongamentos, isso ajudaria muito, muito. Hoje eu não tenho problema nenhum com as minhas hérnias de disco. Mas todo dia de manhã eu acordo e faço no mínimo 20 minutos de alongamento. 15 a 20 minutos de alongamento. E aí eu já emendo com alguns exercícios. Exercícios para as pernas, exercícios ombro, braço. E eu vou revezando cada dia. Então eu gosto de fazer. Todo dia de manhã eu acordo e já faço. Só que quando eu levanto da cama hoje, eu não tenho nenhuma dor no nervo ciático, eu não tenho dor mais, acabou. Só que também não foi de um dia para o outro. Foi no começo resolvendo a questão da dor e depois eu começando a fazer um alongamento sem aguentar, fazendo fisioterapia e tudo mais. E aí fui reajustando, voltando, até hoje não ter problema nenhum. Quem é hipertenso vai voltando aos poucos. Quem está pré-diabético vai voltando aos poucos. Quem está obeso vai voltando aos poucos. Porque da mesma coisa que você não ganhou 50 quilos, você não vai de uma vez, você não ganhou 50 quilos na semana. Você vai perder 50 quilos na semana? Nem os monjaros. Nem os monjares, ó. Você toma cuidado com os monjares, os efeitos colaterais depois, hein? Tome muito cuidado, hein? De um time, de uma seleção do mercado imobiliário. Nós seremos a imobiliária mais reconhecida mundialmente pelos trabalhos que faremos. Eu tenho a receita de como fazer isso? Não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Mas eu tenho o sonho. E aí, eu sei aonde eu quero chegar. Eu ainda não tenho a rota. Mas sabendo aonde eu quero chegar, eu vou ver se dá para ir de carro. Se der para ir de carro, eu vou ter que passar por quais cidades? Por quais países? Dá para chegar de carro? Ok. Não dá para chegar de carro, então eu vou de navio ou vou de avião? O que vai ser mais barato, que cabe no meu bolso? Então eu vou fazer programações para isso. Eu não sei como a gente vai chegar na imobiliária, no ecossistema imobiliário mais conhecido mundialmente, mas a gente vai chegar lá. Quem está comigo nessa? E a gente só vai conseguir chegar lá formando time e formando seleções de pessoas. É a mesma coisa os times de futebol. Tem time de futebol que joga no terrão, tem time de futebol society, tem vários times de futebol. Tem time de futebol que está na terceira divisão, na segunda divisão e na primeira divisão. Tem time de futebol que está na elite, que ganha a Champions League, que são os times aí que a gente conhece, que é Real Madrid, Barcelona e outros que vocês conhecem, que são conhecidos mundialmente. Então, o jogador que está lá nesse último, a maioria deles saíram lá de baixo. Então dá para a gente chegar, mas é a questão de organização, preparação e estratégia para isso. Então convido vocês para essa jornada, formação de time e seleções. Não é? Então cuidar da saúde é importante ou não? Então a gente precisa ajustar alguns pilares. Se eu não cuido nada da minha saúde, vai ter dia que eu não vou conseguir vir trabalhar, vai ter viagem que eu não vou conseguir fazer com a minha família, vai ter uma série de coisas que eu não vou conseguir fazer. Então eu preciso ajustar saúde, eu preciso ajustar organização de tempo, administração, gestão de tempo.
Eu preciso ajustar comunicação. Preciso ou não preciso? Eu preciso ajustar relacionamento com as pessoas. Eu preciso ajustar estratégia. Eu preciso ajustar minha vida financeira. Se minha vida financeira estiver organizada, eu trabalho melhor ou não? Eu me estresso mais ou menos com a minha família? Quando você taca a conta no negativo, cara, sua vida vira um inferno. Então se organize, não gaste tudo. Sempre tem um pé de meia, uma reserva. Se organize para você ter paz mental, espiritual, para você conseguir trabalhar, organizar as coisas. Então vamos organizando os pilares. A gente organizando os pilares aqui dentro, a gente organiza os pilares lá fora, a gente muda vida, muda a realidade. Então vamos fazer esse trabalho, esse movimento. Então a partir de hoje a gente vai organizar o time, organizar as equipes e a gente não vai aceitar isso. A gente vai se comprometer a esse trabalho hoje e a partir de hoje a gente começa. Amanhã, o Danilo se comprometeu com a gente hoje, a partir de amanhã. Quem for o supervisor do Danilo? Cadê o Danilo? Não sei. Cadê o Danilo? Não sei. Cadê o Danilo? Chama o Danilo lá. É o seguinte, a partir de hoje, você vai ser um externo, não mais interno do escritório. Você não faz parte das metas, você não faz parte mais da premiação, você não faz parte mais, você não ganha mais os benefícios. Por quê? Porque custa caro oferecer os benefícios. É a mesma coisa um time de futebol, ele tem a central de treinamento, ele tem um preparador técnico, tem um preparador físico, ele tem nutricionista, ele tem toda uma equipe para treinar aqueles jogadores para aquele time ser um Real Madrid. E aí o jogador vai lá uma vez por semana. Vale a pena para o time ter toda essa estrutura com os profissionais ali, disponibilizando tempo, equipamento, estrutura para atender o time? Vale a pena ou não? Por que tem gente querendo fazer isso aqui dentro? Vocês acham justo? Não é justo. Então é o seguinte, o Real Madrid só vai ser Real Madrid se ele tiver toda a estrutura para atender os jogadores, mas os jogadores precisam estar lá para treinar X horas, para fazer os exercícios X horas, para seguir a nutricionista ou nutricionista, preparador físico. Então eles precisam estar lá. E ali eles vão ter um resultado muito maior que se eles jogarem 2 anos no Real Madrid, eles fazem a vida deles. E se eles levar essa vida mais ou menos no timinho de terceira divisão lá, eles vão ter que jogar quantos anos? 10 anos? 15? 20 anos? Nunca vai ter o resultado que o cara teve em 2. Então é o seguinte, vocês vão ter um resultado muito maior em menos tempo a partir de agora.